Olá, como estamos? É um prazer, um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Nós estamos no ContainerCast, nós estamos no programa Vozes e Raiz, porque todas as raízes têm uma voz que precisa ser ouvida. O que que significa isso? Depois de anos tratando, cuidando e transformando a vida de pessoas, eu entendi que existe sim um preconceito estruturado e muitas pessoas sofrem por causa desse preconceito e às vezes não têm voz para falar. E nada melhor do que um bom testemunho para gerar transformação em outra pessoa. Então eu resolvi criar este programa, trazer pessoas para ouvir a voz dela, para que ela fale, para que outras pessoas escutem aquilo e comece a gerar uma transformação. Se você tem uma história bacana de superação, e por causa da cor da sua pele, você sofreu preconceito, você sofreu privações, você sofreu algum tipo de dano emocional, aqui é o lugar de você falar o que você sentiu. Hoje nós temos uma convidada especial, a Eudenice, ela tem uma história muito bacana e nós vamos conversar com ela para ver qual foi a superação dela, como foi a história dela, como ela venceu essas barreiras, porque através das pílulas que ela for nos dando, da história dela, do testemunho dela, nós podemos nos fortalecer e também vencer as nossas limitações. Eu vou deixar ela se apresentar, que vai ficar muito mais fácil você já começar a entender um pouco da história dela. Ok? Pode falar, minha convidada. Então, primeiro um prazer de estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Eu sou, né, mulher, preta, mãe, professora, sou avó, sou esposa, né, e amiga acima de tudo. Que bom. É, como eu sou psicanalista, eu gosto de falar muito da base, porque muitas vezes quando você vai conversar com a pessoa já quer falar atualmente, o que está fazendo, o que está acontecendo e tal. E aí a história fica um pouquinho assim, resumida. Uhum. E nós sabemos que tudo está na raiz. Eu sou psicanalista, a psicanálise entende que está tudo na primeira infância. Qual foi o seu primeiro desafio que você começou a entender? Gente, eu vou ter um desafio maior por causa disso, ou isso vai ser um desafio para mim, eu nem sabia. Quando você teve consciência que a cor da sua pele ia te trazer um desafio. É, eu devo dizer que foi a partir da educação. A educação, assim, primeiro é que os meus pais, nenhum deles foram alfabetizados. E parece que era posto que eu teria que conformar com isso. Então, uma família grande, é, com 6 mulheres e 3 homens, meus irmãos. É, naquele tempo ali, não era importante as mulheres aprender a ler, as mulheres estudar, não era importante. Depois, é, já passou a ser importante aprender a fazer só o nome. Assim, isso eu estou dizendo do meu tempo de criança, no tempo em que eu deveria ter estudado. Mas eu nunca conformei com essa situação, mesmo sem entender direito a estranheza desse mundo. Eu não conseguia eh, entender, mas também não conformava. Meu pai colocou a gente para estudar num grupo pequeno, não era uma escola formal, era um grupo escolar. E uma vez que a gente aprendeu a fazer o nome, já estava tranquilo. E isso foi, olha, eu estou bem lá atrás. Esse propósito de aprender a fazer o nome foi para votar. Votar no candidato fulano de tal, e estava bom demais. Mas para mim, aquilo ali foi só um início, foi só uma faísca que caiu na brasa, né, do meu entendimento. Então, a partir daquele momento que eu aprendi a fazer o nome, dominar as primeiras letrinhas ali do alfabeto, aí ninguém mais me segurou. E eu fiquei estudando e coloquei isso na cabeça. Mesmo quando estava ali devendo obediência ao meu pai,
que a roça era muito mais importante. Sair para trabalhar era mais importante que estudar. A gente poderia estar na semana de provas. Se tivesse muito apertado de trabalho, a gente não ia para a escola. Então, esse para mim foi um desafio grande, porque eu estudei por minha conta e risco depois, bem depois. Então você teve que enfrentar os desafios primeiro dentro da família. Primeiro eu tenho Exatamente. que tinha obediência, mas eu vou ter que passar por cima disso para mim alcançar o meu objetivo, que eu quero mudar essa realidade. Já tinha imposto então, ó, a realidade é essa, o negócio é trabalhar na roça, mulher não precisa estudar que não vai chegar a lugar nenhum. E aí você não se conformou com aquilo e começou. Então o desafio seu ainda nem foi lá fora. Esse é o primeiro desafio, foi dentro de casa. E você venceu, né? Exatamente. Venci esse de dentro de casa, depois fui enfrentar a sociedade. Uma vez já formada, numa sala de aula, por umas 2 vezes, aí eu tive que enfrentar o preconceito e a ignorância da outra pessoa. Assim, uma certa vez eu encontrei alguém que não aceitava a minha posição. Não aceitava. Então, isso é muito difícil para viver. É muito difícil para viver o momento de você olhar para outra pessoa e ele olhar para você como se você não fosse uma pessoa. Né? E eu já vivi isso. E isso vinha de outros profissionais ou de pais? De quem vinha esse olhar? Digamos que de uma pessoa que não era, naquele momento ali, ele era só um representante, não era nem o pai do aluno, não era, Uhum, né? uhum. Então era um Você lembra o civil. que é que foi dito, o que é que foi falado, que ferida isso trouxe para você? É, eu não saberia agora repetir as palavras, porque eu aprendi uma coisa. Aquilo que não me serve, eu coloco no lixo. Uhum, Mas a gente a lembra mais ou menos, né? uhum, Mas não dá para guardar porque não serve para ser guardado. uhum, E isso em todos os aspectos, desde da insolência, porque isso é uma insolência. E eu aprendi a olhar isso com pena da outra pessoa. É ignorância demais, né? uhum, De ver. Então, aquela pessoa não aceitava naquele momento ali que eu tivesse à frente da sala de aula, né? uhum, Aí falou umas coisas muito, assim, desagradável, mas como a gente tem um corpo, né, uhum. docente ali que se protege, a gente parou na secretaria, conversamos e ele assinou uma advertência ali e tudo né, Uhum. Isso aí que a senhora esclareceu. trouxe é a questão de, eu não guardei as palavras porque eu entendo que aquilo que não é bom eu não preciso guardar. Quem dera se todo mundo conseguisse fazer isso, mas não consegue, porque ele fica registrado no inconsciente e depois a Uhum. pessoa fica vivendo aquele trauma. Este aí é o verdadeiro perdão. É quando a pessoa fala alguma coisa, aquilo me atingiu na hora, eu senti, mas eu decidi perdoar e aquilo pronto. Eu não esqueço, porque teve o episódio, não lembro as palavras, mas eu não esqueço do episódio, mas aquilo não me causa mais dor. Isso aí é o verdadeiro ressignificar, é o dar outro significado para aquilo que foi muito ruim. Que bom, isso aí é um mecanismo de defesa que não é todo mundo que tem. Isso com certeza te dá vantagem em vários outros desafios na sua vida. Então eu consegui, aí eu entrei no corpo docente, eu vi dificuldade ali dentro, e depois nós temos uma fase aí, que é a fase da adolescência. Você não trouxe nada disso na adolescência, teve muito embate, sofrimento, relacionamento. Teve alguma coisa que te marcou na adolescência? Hum, não, eu acredito que não. Assim, eu não tenho uma lembrança assim para ser revelada. Primeiro, porque a gente viveu ali na adolescência, todo mundo na roça. E é na roça no verdadeiro sentido de roça mesmo. Trabalhava na roça. Eu já trabalhei na roça até na foice. Trabalhava carpindo o quintal dos outros, as roças. Meu pai pegava roça grande para limpar. E como a maioria era mulher,
Então não tinha problema com isso. Ele pegava a roça desde da encorvaração até o plantio, né? Uhum. Então a gente vivia, era confortável, muito difícil. Olha o que eu vou dizer, era muito difícil e confortável Uhum. na época, porque a gente tinha uma fartura, a gente não tinha muita, não tinha luxo, mas também não sentia falta de nada. Não sentia falta. Então a gente teve, eu estou dizendo a gente, porque era uma família, Uhum. né, de grande, com Uhum. muitos filhos. E a gente vivia assim, é, parece que era tranquilo. Não tem nada assim de anormal, né? Uhum. Vivia bem com os vizinhos. E eu trago muito do meu trabalho hoje o que eu aprendi naquele tempo. Viver Uhum. em mutirão, trabalhar em comunidade, estar Uhum. sempre um a favor do outro. Vizinho que cuida de vizinho, Uhum. né? Isso é muito bom. E o início da vida adulta, relacionamento, casamento, filhos, encontrou desafios? Grande desafio. Grande. Olha, eu não sou muito velha. Na verdade, eu não sou velha. Eu não sou velha. Mas para o meu casamento, eu alcancei ainda aquela história do dote. O noivo teve que pagar dote para saber se merecia, né, a noiva. Uhum. E o maior desafio ali para mim era não estar entendendo direito, nem sabia direito para que eu estava casando, de verdade. Uhum. É, quando eu casei tão nova que eu levei bonecas e estava tudo certo, tudo certo. Assim, foi, meu pai foi lá com a gente, deu os nomes e esperou, e foi uma festa muito boa, mas foi um desafio depois para entender, olha só, para entender aquela nova fase da vida que eu estava vivendo. Uhum. Assim, mas o fato de eu ser tão nova nunca atrapalhou a minha essência como mulher. Uhum. Nunca, né? Quando você fala nova, que idade você tinha? 16 anos. 16 anos. Aham. 16 anos. É, bem jovem. Bem, então eu não estava entendendo direito, mas eu só sabia que eu tinha que casar para não ficar para titia, Uhum. porque não tinha muita explicação. Uhum. Era tudo muito tranquilo. Uhum. É, E para mim que lembrando, não era, porque eu não estava entendendo e lembrando que que era. 16 anos daquela época não é 16 anos igual agora. Então, 16 Uh, anos tinha muita pureza, né, inocência. inocência. Eu, graças a Deus, tive esse privilégio quando eu conheci a minha esposa, ela tinha 16 anos. Eu tô com 50 anos. E ela também era assim, muito inocente. Ela muito criança mesmo e tal. Então eu fui o primeiro namorado. Então ela tinha essa pureza que a senhora está falando que teve É, lá atrás também. E lá era, dependendo da época, é muito mais inocente ainda, né? muito, muito diferente de hoje. É aquela questão, o namorado era meu, mas Uhum. ele ia na minha casa, namorava com meu pai, e eu ia lá servir um café, Aham. voltava de novo para a cozinha, Aham. e depois não tinha muitas coisas, não. Pegar Uhum. na mão era uma emoção e tanto, Uhum. coisas que hoje faz falta, Oh, com né? certeza. Hoje faz muita falta. Hoje as pessoas não pensam mais nisso. Era naquela época que o rapaz, ele tinha que primeiro construir a casa antes de casar, né? Uhum. A noiva preparava, né, os pratos, as panelas, o bordado, as coisas. Hoje as pessoas não se preocupam mais com isso, né? Com Tá certeza. tranquilo, tá na casa do pai, ou tá na casa do sogro, da sogra, tá tudo certo. E a maternidade? Como foi o início da maternidade? É, Tem quantos filhos? eu tenho quatro, Quatro? quatro filhos, Homens, né? mulheres? Tudo Tudo homens, homem. Uhum. tudo homens. O início da maternidade se deu 2 anos depois do meu casamento, né? Mas foi também tranquilo. Uhum. Foi tranquilo. Menina da roça, tudo normal, com parteiras, Uhum. né? E aí foi. E os filhos? Eles.
passaram pelos mesmos desafios, mais desafio, menos desafio? Você teve muito desafio com eles no início, porque agora você já era o contrário. O meu pai não queria que eu estudasse de jeito nenhum, eu vou querer que meus filhos estudam e se instruam. Como foi isso? Eu acredito que é sempre assim. É sempre assim. Aquilo que eu não tive, Uhum, aí eu fiz questão, né, uhum, que os meus filhos tivessem. uhum, Porém, hoje o meu caçula já é pai de filhos também, uhum, mas nenhum deles deu sequência aos estudos. uhum. Não Por mais que deu, você por quis, mais incentivou. incentivei, coloquei. Olha, pensa naquela pessoa que, de uma dedicação com esses filhos, fiz de tudo. Assim, estava ali dentro do meu alcance, na regra de Uhum, pobre, uhum, estudar e fazer um curso. uhum, Paguei uma academia para os dois mais velhos. uhum, Aí eles experimentaram lá um judô. Depois largou para lá. Daí coloquei o outro na escola de futebol aparecidense. Ele estava indo muito bem. Depois deixou para lá. Então, uhum, é aquela questão assim, ó. Não foi falta de incentivo, não foi uhum, falta de acompanhamento, uhum, é falta de interesse da parte deles depois que cresce, não quer, né? uhum. Então, o que que você pode fazer, Tem um fator né? aí que muitas vezes as pessoas não conhecem. A gente estuda na psicologia muito isso. Nós temos duas vertentes muito fortes. Uma vertente é o meio, o ambiente, a outra vertente é o que a pessoa já nasce com aquilo. Então a pessoa já tem ali temperamento, comportamento e tal. Só que o ambiente ele influencia muito. Então, quando a gente fala um ambiente, não é só em casa, o ambiente externo, os amigos, as pessoas em volta e tal. Você vê, desse ambiente você teve que ir lá lutar porque você quis muito estudar. Eles já encontraram um ambiente que eles acharam mais desfavorável. Por quê? Eu sei como funciona. Eu parei de estudar na quarta série, quinta série, por quê? Porque você vai lá, se você não acompanhar no ritmo que eles querem, do jeito que eles querem, você já é taxado como burro, você não aprende, você não tem que fazer. Então eles supervalorizam quem é bom e desvaloriza quem é ruim. Quem é bom fica melhor, quem é ruim fica pior. Fica E pior. aí a pessoa acaba criando essa aversão. E eles enfrentaram algum tipo de preconceito? Você entende que eles também enfrentaram em alguma época ou enfrentam? Deus que me livra. Tem um deles que sofreu um preconceito declarado. Assim, não sei nem se vale falar, sabe? Uhum, Assim, é muito difícil. Eu chamo isso de peso de elefante. E aí foi com a sociedade maior, foi com aqueles que estudam, com quem deveria investigar, com quem deveria apoiar, ajudar ou proteger. A uhum, palavra certa, com quem deveria proteger. uhum, E assim, uma coisa é você, uma coisa é você conseguir passar por uma formiga. Outra coisa é você desviar de um elefante em um uhum, caminho estreito. uhum, Quando você não tem dinheiro, é, não tem meios, você tem Deus na vida, mas os meios agradáveis aos olhos dos homens, quando te falta, é a mesma coisa de você passar por um caminho de fonte, bem estreitinho, cheio de árvore, e uhum, nele você encontra um elefante. uhum, E isso a gente teve que passar, né? uhum, E é com essa configuração mesmo, assim, uhum, porque não tinha razão para ser. uhum. E trouxe Então, muito sofrimento e dor. muito, muito sofrimento, muita vergonha para quem tem vergonha. Uhum, Assim, é algo que quando a pessoa é tratado como qualquer um, qualquer coisa, é muito difícil de se passar. Muito, uhum, muito. E sabe, eu não sei. Hoje eu tenho a experiência de ser filha sem mãe e sem pai, porque minha mãe e meu pai já mudaram daqui. uhum, Mas a sensação é essa, de você ser órfão, uhum, órfão de lei,
órfão de acolhimento, órfão de tudo. Você grita e a sua voz sai como se você estivesse cochichando, porque ninguém não te ouve. Uhum. Não te ouve, não faz conta. Então, isso é muito difícil. Eu acho que na sociedade, na vida da gente, esse é o pior dos casos. É o Uhum. pior, Uhum. né? Muitas das vezes a dor nos traz para novos caminhos. Essa dor que você relata, que foi muito difícil e tal, construiu alguma coisa que fez você agir diferente, construiu um novo caminho para você? A gente fala que a dor leva ao nosso propósito. Muitas pessoas falam isso. Você falou que você tem um projeto hoje. Que projeto que é que você trabalha? Ah, exatamente. É por causa dessas dores, por causa desse olhar desviado que a gente sofre da sociedade, a gente acaba resistindo e para existir. A gente tem que resistir para existir. É o meu caso. Eu tenho um projeto social, eu atendo mães que não tiveram oportunidade de estudar no seu tempo, né, oportuno de estudar de repente, muitas delas, pela mesma causa que eu. Tinha que sair para trabalhar, depois casou, teve que obedecer o marido, né? E aí não tiveram oportunidade de estudar. Eu tenho um grupo de mulheres na qual eu alfabetizo, e dentro desse grupo eu dou também reforço escolar para as crianças, e além da alfabetização e do reforço escolar, é, lá é um ponto de encontro, um ponto aonde a gente forma amigos. Uhum. Quando eu não tinha um ponto certo de reunião, a gente reunia nas casas das pessoas. E o que que a gente fazia na casa das pessoas? Antes de criar a sala de aula, a gente reunia na casa das pessoas para conversar, saber como é que você passou o dia. E a gente criou o nome do encontro, um dia, né, um momento sem celular e sem televisão. A gente vai viver um momento sem televisão. E nesse momento sem televisão, a gente sentava para ouvir a história do outro. Às vezes era aniversário. Quantos aniversários já fizemos? Isso na comunidade. Tira 2 dias da semana para encontrar com a comunidade. Hoje a gente vai para casa de fulano de tal. Então tá Uhum. bom. E convido os outros. E vamos dizer que coincidia com o aniversário de alguém. E a junção das coisas era assim: o que que você vai comer hoje? Alguém já cozinhou de manhã que vai comer à tarde, outro ia comer uma farofa, outro ia comer um cuscuz, pois estraga tudo. A gente levava tudo e ali a gente começava uma roda de conversa e celebrava a vida. Uhum. E hoje Né? você tem ajudado essas pessoas. Essas histórias, qual dessas histórias mais te comove que você encontrou nisso um propósito? Falou, nossa, né, a vida dessa pessoa fez muita diferença. Deve ter. Quanto tempo você tem esse projeto? Já tem uns 15 anos. Já tem uns 15 anos. Uns 15 anos é nesse local onde eu vivo hoje. Mas esse projeto já assim, eu já tinha o mesmo projeto num lugar lá no Colina Azul, né? Aqui na Uhum, região de Aparecida. Aí eu mudei de lá, hoje eu moro no Terra do Sol, uhum, né? Ainda em Aparecida de Goiás. uhum, E no lugar onde eu moro, você imagina, eu moro em um setor que não tem linha de ônibus, que não tem colégio, não tem posto de saúde, não tem asfalto. Não, se não tem Jesus. linha de ônibus, você já vai pensando, não tem Uhum, mais as outras coisas, mas tem muita gente, uhum, muita criança, idosos, tem pessoas com necessidade naquele lugar. uhum, E aí então eu iniciei esse projeto ali, exatamente por causa de tudo isso que a gente ali não tem. Não tem cultura, não tem nada. E aí eu comecei com os jovens, uma dança, nessa época agora, mês de junho, uhum, dançando, festas juninas, e depois percebi que é pouco tempo. O mês de junho logo passa, e os outros meses, né? uhum, A gente
tenta. Isso acontece também nas famílias. Você ensina algo de bom para o seu filho ou para o seu primo, seu neto, e é difícil, você precisa repetir 10 vezes para ele entender, né? Das 15 palavras, ele fica com 5. E é diferente. Quando chega alguém da tortura, ele não precisa insistir. É 2 palavras ganha o filho de alguém. Então foi por essa causa, por causa da vulnerabilidade dos jovens. Quantas mães eu tive que ouvir chorando, lamentando. Quantos lamentos eu ouvi do pai. Já ouvi pai falar assim: olha, eu estou esperando o telefone tocar para pegar o meu filho morto na rua, em algum lugar. E aí eu fiquei numa impotência, sem saber o que eu faço. Né? Só conversar com o pai aqui é coisa pouca. E aí eu comecei o grupo de dança. Depois, só mês de junho é pouco demais. Aí eu comecei a fazer alguns roteiros. Eu escrevo roteiro de teatro e eles executam. Então, além da dança, né, a gente faz peças de teatro. Aí, então, eras com jovens e adolescentes. Daí, como eu tenho o grupo de mães alfabetizandas, aí eu faço com todo mundo. Todo mundo entra na roda da dramatização, descobrir naquelas mães a criança sufocada lá no peito. E isso é fantástico. E a gente não tem muita dificuldade para criar nossas peças, porque a peça é Bíblia e vida. Bíblia e vida, oh, não exclui ninguém, né? Não importa de onde você veio, qual é a religião, o que você estudou, é para todos. É para todos. Então, é Bíblia e vida. A gente dramatiza isso. Ok. E aonde é apresentado esses teatros? Essa parte é importante. Como a gente é uma comunidade ainda que necessita de tudo, ela ainda é bem assistida. E eu digo graças a Deus por isso. Tem muitos grupos que vão ajudar as pessoas, leva roupa, leva um calçado, leva a cesta básica, leva o seu conhecimento, que é a coisa mais importante. Eu louvo a Deus. E é isso está dentro do meu projeto. E recebo as pessoas lá assim. Por exemplo, alguém tem a disponibilidade na agenda de 1 hora de palestra, aconteceu um fato esquisito na comunidade. A pessoa entrou em contato comigo, falou: a gente precisa falar sobre a violência dessa forma, a gente precisa falar para o jovem dessa forma. A pessoa, não, eu domino isso. Bom, então esse é o momento. Preparo a peça, primeiro, tá com tempo? 15 minutos para a gente. É aonde eles têm a oportunidade de apresentar o que trabalhamos Já estão junto, em ensaiando. grupo. Então vão Exatamente. ensaiando até aparecer uma oportunidade Exatamente. para convidar a Exatamente. comunidade a fazer a apresentação. Nós não temos uma sede para onde a gente fica. Nós dançava num campo de futebol de terra que tem lá ainda, né? E apresentava muito no campo de futebol. Depois, então, um grupo da universidade, da UFG, pagava o aluguel de uma casa na qual a gente movia aquela casa ali com nossos encontros e tal. Depois cada um se formou, foram para os seus trabalhos. Veio aquela pandemia que foi destruindo, desestruturando muitas famílias e de forma que o grupo ficou pequeno, não conseguiu mais continuar pagando o aluguel. Mas foi um bem, precisa de ver. Naquela casa de aluguel, encontrei ali muitos grupos. Como não tinha mais casa para alugar, aí eu falei para a turma: olha, agora a gente encerra aqui. As meninas da alfabetização, professora, a gente não quer ficar de fora de jeito nenhum. E aí nós começamos, não foi debaixo do pé de manga? Vamos voltar para lá. Aí a gente arranja uns plásticos, coloca em cima das carteiras. E aí, então, nós andou procurando ali, lá é Terra do Sol e Continental, uma casa que a gente pudesse pagar o aluguel. Até encontramos, mas não cabia a mobília, né?
não cabia as carteiras, as coisas da escola, não cabia. E, de fato, que fomos parar numa área da minha residência. Uhum. Então, é ali que eu atendo, na minha área, E né? quando vai fazer essa apresentação, é lá também? E lá também. Ah, ok. Então, ali eu atendo a comunidade, independente de ter alguém de fora ou não. Uhum. Nós estamos ali religiosamente a semana, por causa da alfabetização. E agora, o que é muito bacana nisso, além da gente receber as pessoas com o seu dom, com o seu conhecimento, coisas que eu louvo mesmo a Deus. Nós temos 2 grupos fixos Uhum. que vai ali 2 vezes por mês, né? Uhum. Um chama ressignificar e o Uhum. outro manutenção predial. Então, a gente deu as mãos e soma com aquela comunidade. E, além disso, com essas mães da alfabetização, a gente está desenvolvendo uma forma de empreender. Uhum. Fazemos o tapete de tira de pano, Uhum. nós fomos para um curso de corte e costura, Uhum. fomos para um curso de maquiagem. E Uhum. aí, então, cada uma está num segmento, de forma que a gente está junto, não fundamos assim uma cooperativa que está de vento em popa, mas a gente está se, né? Dando suporte um para outro. Exatamente, Uhum. exatamente. Hoje, não sei se eu tenho escutado, mas a gente escuta muitas pessoas falando de propósito. Ah, eu tenho que encontrar meu propósito. Todo mundo falando em encontrar propósito. Aí eu deparo com essas pessoas assim, você quer encontrar propósito ou você quer arrumar um caminho para você ganhar dinheiro? Porque a maioria tá querendo é ganhar dinheiro, porque quando você Hum, pega as pessoas com propósito, é igual a história que a senhora contou. As pessoas que mais ajudam são as pessoas mais simples, as que têm menos recursos são as que mais ajudam. Então, peraí, lugar para essas pessoas ajudar e ter propósito não tá faltando. então, Igual, olha lá um exemplo, você falou, eu dou aula, então como que é? A pessoa vai ser alfabetizada, depois ela já tem uma estrutura, ela pode fazer um enseja, né? Porque ela já está bem adiantada, ela pode fazer um Enem, porque agora o Enem já dá o segundo grau, aí ela tem uma base ali para ela poder avançar. Eu creio que deve ser isso, né? Porque lá não é uma instituição que depois a pessoa já sai com o certificado, mas você vai dar a base para ela caminhar, para ela alcançar a dignidade, que é o que você entende, que a partir dos estudos a pessoa pode ter e alcançar a dignidade. Mas viu que você não precisou ficar andando e procurando para encontrar um propósito. Desde lá de trás você viu uma necessidade humana e foi suprir aquela necessidade. é Então, e nisso você se encontrou, porque hoje é uma coisa que você faz que move a sua vida. A sua vida tem sentido por causa disso, né? verdade. Algum acontecimento te marcou muito, ou alguns acontecimentos que você fez para pontual para pessoa e tal? Além de sentir uma grande alegria. Olha, eu quero relatar nessa parte aonde falta o tal do financeiro mesmo. Uhum. Trabalhando com essa turma, assim, eu não cobro para dar aula, é totalmente voluntário. Uhum. E já teve vezes de, de eu falar assim, ó, colocar ponto. Olha, eu só vou até essa semana, concluir tudo e pronto, né? E nesse período de tempo, chega uma daquelas mães, assim, é como se tivesse uma escama nos olhos. E aí, quando cai aquela escama, que ela consegue ler uma palavrinha, consegue dominar uma frase, que alegria. É uma alegria que contagia. Então, aí você fala, vale a pena. Isso vale a pena. É muito interessante. Além disso, é, houve casos de mãe ali com uma depressão. E depressão não é de Deus, a gente sabe que não é. Ela vem por uma causa que a pessoa precisa procurar saber o que foi que aconteceu. Ou você queria algo que você não alcançou, ou alguém arrancou algo de você, alguém te maltratou. Vem desviado do assunto da paz. Uhum. E aí tinha ali uma mãe com 2 crianças pequenas, numa depressão,
Mas eu estou falando de doença tão esquisita que essa mãe já não estava mais tomando banho, ela não cuidava mais dessa criança. E pensa eu, num momento assim, que já aconteceu comigo, igual quando a pessoa chega que não tem comida na casa dele e eu também não tenho para dividir. Uhum, Não tem. uhum, E, de repente eu não tinha o suficiente naquela hora ali, mas quando a gente ajunta, essa experiência a gente vive ali. Quando a gente ajunta, ninguém passa fome. E aí, voltando lá no caso dessa mãe com depressão, isso é um desafio. E eu fiquei muito angustiada, sem saber o que eu posso fazer para ajudar. E isso eu conto com muita alegria, porque é luz do Espírito Santo. Aí eu comecei um grupo que se chama Grupo de Vivência. Assim, eu não sabia, né, em que ia dar esse grupo, mas eu reuni as mulheres, chamei essa mãe, fizemos uma roda, como eu sou agente da economia solidária, a gente sempre gosta de ficar na roda, uhum, nada de ficar na fila, mesmo na sala de aula. uhum. Mas essa pessoa sentou fora da roda, porque ela não estava suportando ninguém. E eu comecei, olha, ali com uns galhos secos. Galho seco. Fui ali, peguei uma planta e coloquei no meio. E em cima da planta, eu escrevi muitas desgracenças da sociedade. E coloquei lá, como se fosse flores e tal. E as coisas boas da vida. Um muito obrigado. O simples que a gente tem, que é natural, que Deus te deu. Se alguém te toma, tenta te tomar, mas você tem aonde guardar isso. Estava tudo escrito em forma de flores e fruto no chão da árvore. E eu comecei com essa dinâmica ali. E pela graça de Deus, naquele dia, essa mãe saiu da roda de conversa sorrindo. E a partir dali, ela mudou de vida. Mudou. Aí ela voltou no outro encontro e nunca mais a gente parou de ter um momento de vivência. E foi simples assim. É para tirar do coração aquelas coisas que atrapalham e colocar as coisas que rendem. É, se você tem um corpo inteiro, quebrou só uma perna, aí você vai maldizer do resto do corpo todinho por causa de uma perna que você quebrou e o resto é mais que um. E foi assim, foi com essa fala, Bíblia e vida, e que eu consegui, né, dar uma volta nessa situação. Isso eu Uhum. louvo a Deus, que parece simples, mas foi bacana demais. Aí tirava um fruto, pegava um fruto do chão e tirava uma mazela e punha na bacia para queimar. E isso foi forte e foi bacana. Isso foi uma coisa assim que não dá para esquecer. E foi conduzida, né? Você vê, você não tinha discernimento, você foi só fazendo e tal. Isso, Isso aí isso. chama-se ferramenta terapêutica. Então, você criou É, uma ferramenta terapêutica que ajudou ela a conseguir tirar aquilo que estava de ruim e ela começou a é. colocar coisa boa. É, você viu que o que você tinha mais vontade no mundo era de estudar. Aí eu estudei. O que eu tinha mais vontade depois era ver meus filhos estudando. Eles não tiveram. Não quiseram dar sequência. Mas você viu que seu coração não parou e hoje você é mãe de muitos outros em termos de eu não consegui que os meus filhos estudassem, mas eu consigo dar isso para outras pessoas. É, isso é muito bom. Por quê? Porque isso faz você se sentir uma mulher realizada, né? É verdade. E na comunidade, assim, eu tenho uma referência muito boa. Eu tenho até um caso de uma pessoa mais velha do que eu, um ano, e me chama de mãe. Assim, foi pedida essa permissão. é, Aí ele contou a história dele, é um homem, contou a história dele. A mãe dele morreu quando ele era ainda muito pequeno, e o desejo dele era chamar alguém de mãe e tomar benção. Coisa mais linda que ela achou no coração dele. E ele me encontrou. Eu coordenei a cooperativa de material reciclável de Aparecida, a primeira que nasceu ali. E foi na cooperativa que isso aconteceu. Porque ali na cooperativa eu estava com uma grande categoria de gente.
Assim, uma diversidade mesmo. Pessoas que não podiam nem aparecer na frente de uma câmera. Mas para mim era gente, né? Sempre foi gente. E aí ali nasceu isso. E ele me chama de mãe e até hoje toma benção. Maior respeito. É, Né? curou um trauma, né? Então ele tinha uma necessidade, porque nunca teve uma pessoa para chamar de mãe, e ele carregava Isso. essa ferida. É como se fosse uma criança querendo voltar lá atrás e resgatar a mãe que ele não teve. E isso poderia o quê? Gerar uma dor e ele sair desse mundo sem conseguir suprir isso. Então ele encontrou na senhora o quê? Um apoio, um suporte, uma confiança para poder realizar o maior desejo dele, que era ter uma mãe. Tá Tem vendo? uma Isso mãe. é uma, igual você falou, é uma coisa que não tem preço, não tem É. valor monetário no mundo que paga você conseguir representar isso na vida de uma pessoa. E hoje, qual é o seu maior desafio no projeto ou na vida, com os filhos? É, eu acho que o maior desafio mesmo assim é se manter de pé. Se manter de pé. Assim, e falo por quê? Assim, tem uma coisa bacana que precisa ser relatada. Para este ano, a turma de alfabetização vão ter certificado. Ó, Olha, a gente conseguiu se vincular com a SEDUC de Goiânia, que está nos apoiando, graças a Deus, né? E aí, essa turma de agora tem certificado, que vai dar continuidade. Já estou com 4 alunas que estão no colégio regular já. Elas estão lá à noite e comigo pela manhã, estudando numa alegria só. Hoje, por exemplo, a gente fez uma aula diferenciada. Tem uma das alunas que não está conseguindo vir para a escola, que ela está. Aconteceu com ela uma coisa muito esquisita. Ela tá com uma dor na perna, sem ter caído, mas isso tem tirado ela, né? Tirado o foco. E hoje a gente foi fazer a aula na casa dela. Saímos na rua, então foi diferente e bacana, sabe? É uma forma de acolher a outra pessoa também num momento desse aí, né? qual que é o nome do projeto de educação? Escola Semente da Transformação. Escola Semente da Transformação. Há É, quantos anos a senhora faz isso mesmo? 15. 15 anos. Agora só conseguiu não só estar ali alfabetizar, como dar um certificado de alfabetizar. É De como se ela tivesse, alfabetização. É. é como se ela montou a sua escola Nossa, é de e conseguiu Deus. uma Eu certificação pública. tô muito alegre. É porque, na verdade, é um milagre, né? É, Não se consegue ver. Às vezes a pessoa tem dinheiro e não consegue certificar, quer montar escola, mas é toda uma burocracia e exatamente. tal. E isso significa que a gente não precisa de muito para poder ajudar os outros, né? Só precisa se colocar a serviço, É isso né? aí. Se coloca a serviço que a gente consegue. Dentro desse projeto Escola da Transformação, com o grupo de teatro, é Arte, Vida, Bem Viver. Uhum, Então, Arte, Vida e Bem Viver, Semente da Transformação é se dar no mesmo lugar, com o mesmo público, né? A uhum. gente planta também horta, né? Uma hortinha comunitária, eu e as alunas, e a gente planta junto e come junto. Inclusive agora, na semana que vem, a gente já vai semear de novo as nossas, né, hortaliças. Uhum. Aproveitar agora, né, a Mas só, aridez, só dá para o né? consumo. Vocês não Só. vendem, não. É só para vocês mesmos É, consumir. é, Ah, ok, que bom. é. E qual que é? Tem alguma dor que porque só trouxe muita coisa bonita que fez e tal. Mas nesse trabalho todo, teve alguma coisa que causou muita dor? Hum, não, Não? não. Assim, dificuldades, mas uma dor, assim, não, é alegria de poder ajudar. E agora, digamos que preocupação, Uhum, porque a gente não tem um lugar adequado para se reunir. Por uhum, exemplo, agora com as meninas fazendo a coxa de retalho, fazendo o tapete de retalho, de crochê, a gente ganhamos a máquina de costura, mas uhum, nós não temos o nosso lugar de uhum, reunir. A preocupação é como que a gente vai fazer
E não é só uma preocupação, não. É um sonho mesmo. Uhum. De fazer uma salinha, pelo menos 6x4, para Uhum. deixar tudo quietinho ali. Porque Uhum. tem senhoras no grupo que não conseguem, as carteiras são pesadas, né? A máquina pesa. Eu tenho pessoas que usam parafuso, pessoas que usam muleta, né? Uhum. Então, as dificuldades. E a minha preocupação é de não parar o projeto, mas de acolher melhor, Uhum. né? Então, a preocupação agora são os próximos desafios. A senhora quer mudar de nível. Então, ao invés de ficar só na garagem, no fundo de casa, só ali, eu quero Ter ter um um espaço lugar, adequado e exatamente. tal. Mas já conseguiu um milagre, foi um reconhecimento de órgão público da alfabetização. O trabalho só começou ali sozinho. Agora, Exatamente. esse outro tá muito mais fácil, né? Porque a É, gente entende que, se for da vontade de Deus, ele vai levantar pessoas, ele levanta pessoas, ele arruma lugares, ele organiza tudo. Agora, o que nós podemos ver nisso aí é quantas pessoas só tem em mente, só já conseguiu beneficiar com esse trabalho de 15 anos? Não tem nem média, ixi, né? já perdi a conta, de verdade. Não, não tem, não tem. E, E, e tem alguma pessoa lá atrás que só nem lembrava que veio de uma hora ou outra, encontra com as pessoas que vêm agradecer, que tem um sentimento de gratidão pelo que a senhora fez? sim, Sim? sim. Eu sou terapeuta, eu li um livro uma vez, no início da minha carreira, que era o seguinte: a profissão de terapeuta, ela é muito solitária, porque nós somos como se fosse um remédio que a pessoa precisa, ela vai lá e toma. Depois que ela Sarou. sarou, ela guarda o vidrinho lá e nunca mais pega Esquece ele. teu nome. Esquece até o nome do remédio. Aí quando precisa do remédio, vai lá, Lá de nossa, tá novo. aqui o remédio, até venceu. Mas ela lembra que aquilo lá, eles falam que nós somos muito isso. Eu me deparei muito. No início eu achei, não é tanto assim não e tal. Depois eu fui Depois entendendo foi. que é desse jeito É, mesmo. Mas o que a gente faz é para, não é para que os outros reconheçam, é para que a gente sente que vem nesse lugar para fazer diferença na vida dos é. outros. Hoje a senhora entende que a senhora já fez diferença na vida de muitas pessoas? Sim, eu entendo isso e faço e continuo fazendo. Quantas pessoas chegam para mim como se eu tivesse dormindo, como se eu não tivesse percebendo isso. Tanto a pessoa fala, mas como é que se passa? Já chegou pessoas falando, você passou 4 anos no banco da faculdade e aí você não vende a sua força de trabalho, mas você é muito besta mesmo. Assim, eu falo, fazer o quê, né? A pessoa não está entendendo nadinha por que que eu faço isso, né? E é algo importante que está em nós. Você não consegue ver alguém com problema e ignorar o problema do outro. De repente você não tem ali a solução, mas tenta ajudar, né? Tenta Uhum. encontrar a solução junto com a outra pessoa. É, eu trabalho com 150 pessoas. Nesta semana, nesse sábado passado, nós éramos 150 ali na área da minha casa. Agora, e quem disse que daquelas 150, 50 redondinho assim tá comigo? Não tá. E eu sei disso. E eu Uhum. sei. E às vezes as pessoas que você mais ajuda é a pessoa que não está contigo. Ele Uhum. está lá, mas não está com a gente. Eu sei que não está. E eu trato todo mundo como se tivesse. Mas Uhum. quem disse que eu estou esperando muito obrigado? Uhum. Não, vou continuar fazendo. E vou continuar fazendo de novo. E muitas pessoas, às vezes você ajunta as pessoas, você faz o bem, e lá para sair da minha casa tem uma ladeira. E na ladeira, no topo da ladeira, alguém fala de mim. O outro escuta e fica muito aborrecido e volta e fala: Olha, fulano falou isso. E ele fala assim: Não, menino, não liga com isso, não. Uhum. Não liga com isso, porque isso aí não leva para a vida. Não Uhum. leva. Essa é a Uhum. pessoa que você precisa ajudar ela. É que. Ela não entendeu nada ainda. E Uhum. olha que o meu trabalho é de resgatar o muito obrigado que tem no coração das pessoas. Como é todo mundo voluntário, até na arrumação,
eu convido as meninas para vir, ajudar, arrumar o ambiente, organizar. Se é um almoço, a gente reúne só para comer um macarrão com ovo, né? A gente faz um bom cuscuz, senta e come aquela especialidade ali, que gostosura, entendeu? Mas tem muita gente que não entendeu ainda o recado, não entendeu. Mas dentro dessas pessoas ali, desse grupo, tem pessoas que já entendeu, né? Que compartilha, que vem. Nossa, então tá bom. Então, olha para você ver que coisa interessante. A maioria das pessoas querem encontrar propósito quando eu falei, quando aquilo dá muito rentável e tal. Olha o que que você fez. Fez uma formação, o sonho de estudar, estudou, e quando poderia vender essa força de trabalho para poder manter o seu sustento, seu bem-estar, seu de sua família, você resolveu doar isso como um propósito para ajudar outras pessoas. E você viu, a maioria, quanto mais tem, menos ajuda. Então, Menos ajuda. um pouco que ajuda para fazer muita propaganda, e é tão pouco, né, para quem tem muito. Mas você sabe por que que Deus não permite? Justamente porque essas pessoas endureceram o coração. E quanto isso, as pessoas mais simples estão fazendo coisas grandiosas, porque uma das coisas que a gente, como cristão, sabe é que nossa recompensa não é aqui. É, Então hoje só está tendo o quê? Um privilégio de ser uma pessoa é, preta, igual a senhora falou, de condição humilde, mas que tem um único propósito: gerar transformação na vida das pessoas. Então eu consegui fazer isso, eu consigo fazer isso. O desafio não vai terminar, porque não termina, né? As pessoas com necessidades, mas eu tenho certeza que esse propósito que você está fazendo, cada dia ele vai ficando, vai solidificando cada vez mais, e você está deixando um legado, porque querendo ou não, ali tem um testemunho para os filhos, para os netos e até para aquelas pessoas que nem me conhecem. Quero falar para você que está aí procurando propósito, precisa de propósito, não achou seu propósito. Aqui é um exemplo de uma pessoa que realmente encontrou o propósito. O propósito de vida dela é gerar transformação na vida dos outros. Eu vou lá depois fazer uma visita para o projeto, vou conhecer o projeto, eu vou colocar abaixo na descrição e todos os dados do projeto. Aquela pessoa que quiser ir lá, conhecer, doar. Você viu? Ela falou o que que você pode doar? Qualquer coisa, a sua habilidade. Eu sou palestrante, vai dar palestra. Não, eu sou boa para escutar, vai só escutar. Não, eu gosto de dar abraço, então você pode ter um lugar lá para você ir lá só abraçar. Então você não pode dar desculpa que não encontrou um lugar para você se doar, para você fazer algum projeto social. Por que que eu tô falando isso? Porque eu treino as pessoas como terapeuta. Eu falo que eu não dou tratamento, eu dou treinamento. E eu falo que uma das coisas para te ajudar a vencer na vida e te ajudar a se sentir bem é projeto social. Fala assim, quanto mais você se doar, menos você vai ter problema com ansiedade e depressão. Você vai ver verdade. tantas pessoas com tanta necessidade, mas essas pessoas que eu treino, a maioria não entende. Eles fazem tudo, mas quando é na hora de doar, projeto social, eles não vão. Aí eu perguntava fazendo, eu fui uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Eu falei, não adianta, tem que ser sistemático. Se você não fizer, se você fizer isso, você vai ver que você vai curar a sua depressão. Aqueles que escutaram e começaram a fazer, geraram uma transformação sobrenatural. Então, fica o meu abraço, o meu agradecimento. Quero uma mensagem. Qual a mensagem você pode dar para aquela pessoa que realmente teve essa base, dificuldade, hoje ela está assim meio que perdida, ansiedade, depressão, e contrariada porque eu não tenho sorte por causa da cor da minha pele ou qualquer coisa assim. Qual seria a mensagem? Ah, não se deixa abater, que isso não é um motivo, né? Não é um motivo para a gente se abater, não. É, quando pensar que tem um problema, sai lá fora, dá uma olhadinha para o lado, olha para a casa do vizinho, que você vai ver que o problema dele é o dobro do seu. Ainda a gente tendo um problema, quando você sai que vai olhar o problema do outro, aí você vai ver o tanto que você tem para agradecer e o quanto que você pode fazer. Eu quero até dizer assim, eu falo isso para as minhas alunas, né? Dá uma olhadinha, visita de vez em quando o Araújo Jorge, vai lá na Vila São Cotolengo, sai, dá uma olhada na vida do outro, mas não se deixa abater. Faça a sua parte.
essa é mais uma história de uma raiz que tem voz e está fazendo diferença no seu entorno. Ela não está fazendo diferença, às vezes, no Brasil, não está fazendo diferença em Goiânia, mas a questão é, aonde ela mora, ela faz diferença com os amigos, com os vizinhos, com aquelas pessoas. E há 15 anos fazendo isso e se doando para gerar transformação na vida das pessoas. Você pode ter muitas desculpas, mas o que você não pode ter é ficar na inércia e falar que você não tem oportunidade. Se quer ter oportunidade, comece a servir. E aí você vai encontrar um propósito na sua vida. Forte abraço e até a próxima. Eu Muito agradeço.